Estamos, então, estudando o livro de Provérbios, e só para lembrar de algumas coisas que já foram ditas, lembra-se que o livro de Provérbios, ele se propõe a ensinar verdades para a vida, né? O livro de Provérbios, ele é composto por frases de sabedoria, né? Por noções, por dicas de sabedoria. Nem sempre o contexto, né, tem a ver um versículo com o outro. Às vezes você lê um versículo, você vê, parece que não tem nada a ver com o versículo anterior. Às vezes não, às vezes uma coisa depende da outra. Mas uma coisa é certa, Provérbios é um livro que são sabedorias, são frases, são ensinos para a vida. Entendemos que Provérbios foi escrito, então, para você usar na vida prática, e depois você observar os resultados da aplicação ou não aplicação dessa sabedoria, né, do que está escrito aqui. E uma pergunta que eu quero que você responda durante a conversa que nós vamos ter aqui, na palavra, em Provérbios, a pergunta é: quais são os seus planos para o seu futuro? O que você tem pensado para os seus próximos anos? O que você imagina que vai ser da tua vida para os próximos 2, 3 anos, 4, 10 anos, 20 anos? O que você pensa da sua vida? O que você espera da sua vida para os próximos anos? Então, fique com essa pergunta na cabeça e nós vamos tentar te ajudar através de Provérbios capítulo 3. Eu vou ler. Versículo 1 diz o seguinte: Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Que o amor e a fidelidade jamais o abandone, prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração, e então você terá favor de Deus e dos homens e boa reputação. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema ao Senhor e evita o mal. Isso lhe dará saúde para o corpo e vigor para os ossos. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de toda a sua plantação, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Antes de tratarmos esse texto, conversarmos sobre esse texto, eu quero falar um pouco sobre o autor. Você consegue saber muito o que está dizendo a Bíblia se você souber um pouco quem é que escreveu, por que escreveu, quais as razões que ele escreveu aquilo lá, qual era o contexto. O autor deste texto, ele recebeu um presente de Deus. Um jovenzinho, na época ele era jovenzinho de mais ou menos de 15 a 18 anos, alguns imaginam que ele tinha por volta dessa idade, entre 15 e 18 anos, não mais que 18. Então ele era um jovem. E esse jovem ouviu que Deus deu para ele este presente que nenhum outro homem teve. E a Bíblia diz que nenhum outro homem terá. Olha o presente que Deus deu para ele. Isso está em 1 Reis capítulo 3, versículo 12. Diz o seguinte: o presente que Deus dá para um jovem de 15 ou 18 anos, a 18 anos. Deus diz para este jovem: eu lhe darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. Também lhe darei o que você não pediu, lhe darei riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. E se você andar nos meus caminhos e obedecer os meus decretos e os meus mandamentos como seu pai, Davi, eu prolongarei a sua vida. Se você tem hoje por volta de 18 anos, se você ouvisse isso do próprio Deus, Deus dissesse para você: eu vou te presentear com a sabedoria que nenhuma outra pessoa na terra vai ter. E eu vou te abençoar com tesouros, com ouro. Você vai ser o maior rei. Vou dar para você algo que ninguém teve e demais. Se você ouvir os meus mandamentos, a sua vida será prolongada. Esta pessoa é Salomão. Salomão, filho de Davi, filho do rei Davi. O que você faria se você fosse Salomão?
ganhando este presente de Deus, sabendo que você é uma pessoa milionária, você é uma pessoa rica, com muita sabedoria e teria vida longa, o que você faria com este presente na sua mão? Quais são os seus planos? Como é que você direcionaria a sua vida dali para frente, sabendo que você vai ser rico, que você vai ter dinheiro? Imaginamos então uma pessoa com isso, seria uma pessoa com muita influência na terra, faria muitas coisas boas. Mas este homem Salomão, o homem que escreveu Provérbios 3, que nós lemos aqui, diz a palavra, este homem não só ganhou esse presente, mas a Bíblia diz também, em 1 Reis 3, versículo 3, que Salomão amava o Senhor, pois ele andava de acordo com os decretos do seu pai. Este homem não só foi abençoado com sabedoria por Deus, mas ele já amava a Deus, diz a Bíblia. No interior dele, ele já se interessava pelas coisas de Deus e ele já amava a Deus como um jovem de 18 anos. Mas, no decorrer da sua vida, 1 Reis termina no capítulo 11, dizendo o seguinte, o Senhor irou-se contra Salomão por ter se desviado do Senhor, o seu Deus, o Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes. O homem mais sábio que já existiu, mas que decidiu pelo caminho dos tolos. O homem mais sábio que já existiu, mas que decidiu pelo caminho dos tolos. Porque eu estou dizendo isso. Salomão começou a reinar por volta de 18 anos. Diz a Bíblia que ele governou por 40 anos. E a palavra de Deus diz que Salomão morreu, a gente não sabe exatamente do que ele morreu, mas ele morreu cedo. A Bíblia fala que Salomão, quando ele já envelheceu, porque ele tinha muitas mulheres dos povos que Deus disse para não se unir, essas mulheres trouxeram Salomão, roubaram o coração de Salomão, e Salomão, por volta dos 58 anos, por aí, não, acho que antes disso, né? Ele já aprontava muito. Ele se desviou muito do Deus de Israel. E a Bíblia diz que quando Salomão se envelheceu, ele resolveu andar longe dos caminhos do Senhor. E eu até fui curioso depois, mas Salomão já velho, como será que a Bíblia está tratando Salomão velho, né? E quando eu descobri que Salomão tinha por volta de 58 anos, falei, meu Deus, esse Salomão era velho, eu tenho 59, sou mais velho que Salomão. Mas eu fiquei surpreso. Que Salomão tenha morrido tão cedo. Eu imaginava que ele tivesse morrido com uns 90, 100 anos, porque o pai deles, Davi, morreu com 70. E é interessante que esse homem, com toda a sabedoria, um homem que tinha um coração que amava a Deus, um homem que tinha dinheiro, um homem que tinha poder, ele decidiu pelo caminho dos tolos. E é este homem que está propondo para você o capítulo 3 de Provérbios. Por que eu digo isso? Nos seus 40 anos de reinado, Deus orientou, tudo aquilo que Deus orientou para que os reis não fizessem, Salomão fez exatamente aquilo que Deus disse, não faça isso. Deus disse para o jovem Salomão, quando ele assumiu o reino nessa idade, olha, os reis, quando forem assumir o trono, eu dou 4 coisas que eles deveriam fazer. Deus orientou 4 coisas. O rei não deveria ter mais nenhuma ligação com o Egito. Você não deve mais ter muitos cavalos, você não deve comprar com o Egito. Eu não quero mais que você retorne para o Egito. Eu não quero que vocês acumulem. O rei não deve acumular muita coisa para si, não deve acumular muito dinheiro para si. O rei também não deve ter muitas mulheres, porque se tiverem muitas mulheres, essas mulheres vão roubar o seu coração. E por último, o rei deve ter uma cópia da lei, e ele deve ler essa lei todos os dias, para que o seu coração fique firme com Deus. Ele descumpriu as 4 coisas. E no final da sua vida, diz a Bíblia, que ele ficou bem longe. E Eclesiastes, quando você lê o livro de Eclesiastes, que também foi escrito por Salomão, não parece que foi o mesmo homem que escreveu Provérbios. Mas este homem, então, escreveu Provérbios capítulo 3. Salomão é o autor dessa sabedoria. Sabedoria para a vida. E diz aqui logo no comecinho, né? Meu filho, capítulo 3, este homem está dizendo para você o que você deve ouvir. E ele começa com meu filho, eu acho muito interessante, este meu filho, porque no decorrer disso ele vai dizer 3 nãos, 3 coisas que eu centralizei aqui em Provérbios 3, que você não deve deixar de fazer.
Os 3 nãos que vão orientar o seu futuro e os 3 nãos que, infelizmente, Salomão, embora tenha escrito isso, ele ignorou. E quando ele fala assim, meu filho, entenda, queridos, que aqui são conselhos. Provérbios é um livro de conselhos, não é um livro de promessas. E também é um livro de conselhos que aumenta as suas chances, as suas probabilidades na vida de dar certo. Porque talvez você leia aqui Provérbios e diz o seguinte, como diz lá o versículo 1, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos, lhe darão prosperidade e paz. Provérbios é um livro de sabedoria, dizendo o seguinte, se você fizer isso, provavelmente a tua vida vai seguir neste rumo. Provérbios é um livro que foi ensinado para você aplicar na sua vida. Mas a gente sabe que teve muitos homens que andaram, que seguiram a lei de Deus, que foram íntegros. Jó é um deles, né? Jó, por exemplo, lendo Provérbios 3, ele diz, pô, isso não funcionou comigo. Não é verdade? Jó foi uma pessoa íntegra em Deus, mas a sua vida, pelo menos financeiramente, não foi legal. 3 nãos aqui de Provérbios. Não se esqueça, não se apoie, não seja. Não se esqueça, não se apoie, não seja. Os 3 nãos de Provérbios para orientar a sua vida. Os 3 nãos que são conselhos de um pai para um filho. Sabe quando seu pai senta do teu lado e conversa com você sobre a vida? Então esses conselhos é para orientar o seu futuro, para aquilo que você pensa daqui para frente. Como é que você imagina o que você quer fazer daqui para frente? São 3 nãos que este jovem Salomão, que não obedeceu a esses nãos dele, está te orientando a não fazer como ele. Porque, queridos, a não observância de Salomão nos seus próprios conselhos fizeram com que, no final da vida dele, quando ele morreu, ele deixou o reino para o seu filho Roboão. E Roboão, ele não sabia também como governar. Salomão pediu sabedoria, Deus deu sabedoria. Roboão não sabia como governar. Roboão pediu alguns conselhos dos seus amigos, porque, embora Salomão tinha sido um bom rei, um bom administrador, ele construiu muitas coisas, né? Nós sabemos que ele construiu palácios, ele construiu o templo, ele construiu muitas coisas que depois de Roboão agir como o pai dele, como governante, o povo recusou-se a seguir Roboão. E o próprio Deus disse, Salomão, porque você decidiu por isso, o reino vai ser dividido, o reino vai ser tirado de você. Nós sabemos que Israel foi separado, as tribos se dividiram naquele tempo, né? Houve guerra civil entre eles, Jeroboão assumiu as 10 tribos, né? Roboão ficou só com 2 tribos, aquelas tribos se dividiram ao ponto que nunca mais se juntaram, criaram outros altares, e aí você sabe toda a história. Depois dali, os assírios e os babilônicos deram a cartada final nos erros de Salomão. É claro que o povo também tem muito a ver com isso, mas o fato de de Salomão não ter aceito esses nãos, essa sabedoria, trouxe muita consequência para o povo. Então ele diz, no primeiro não, o que é não esqueça? Não esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos. Por que eu não posso? Pode pôr o próximo quadro. Por que eu não devo esquecer da lei de Deus? Por que não esquecer? Porque o fato de você considerar a palavra de Deus na tua vida, a primeira coisa que Deus dá como promessa aqui, né, ou que Ele vai garantir Ele prolongará a tua vida. O que não aconteceu com Salomão, a vida dele foi encurtada, infelizmente, né? Porque ele não obedeceu aquilo que ele orientou. E quando ele fala assim, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração e também dos meus mandamentos, pois eles prolongarão a tua vida e te darão prosperidade e paz. O que mais você deseja para a tua vida hoje? Vida longa? Tudo bem. Mas uma vida longa em sofrimento, você gostaria? Se você é uma pessoa que recebeu uma sentença de pena de... como é que fala? Quando você fica na cadeia para sempre? Pena perpétua. Você lá foi declarado para o juiz para ficar lá 50 anos preso. Você ia querer ter uma vida longa? Não.
Você quer ter uma vida longa se a sua vida tiver prosperidade e paz, não é verdade? Sem prosperidade e paz, eu não queria ter uma vida longa. É por isso que Deus diz aqui, ou melhor, através de Salomão, e Salomão para nós aqui, se você propor-se a não esquecer do que está escrito na palavra de Deus, na lei de Deus, nos mandamentos de Deus, né, ele vai propor, provavelmente, aumenta muito a sua probabilidade que durante a tua vida você tenha prosperidade e paz. Digo isso para você que é jovenzinho hoje, de 18, 20, 15 anos, e para nós também. Você fala, pastor, eu tenho planos para a minha vida? Tem sim. Quando você estiver respirando, você tem planos para a sua vida. Pelo menos acordar amanhã, não é? Você tem planos de acordar amanhã vivo? Então já é um plano. E quando você acordar amanhã, Deus está dizendo uma coisa que você não deve fazer é esquecer-se daquilo que você já ouviu em relação à lei de Deus. Queridos, lei aqui é como se Deus estivesse dizendo o seguinte, são ordens ou pelo menos maneiras de você se organizar na sociedade. Lembra-se que quando Deus deu a lei para o povo de Israel, é para que eles soubessem o que fazer quando eles estivessem andando no deserto, quando eles se formassem como nação. E mandamentos era para orientar o coração deles em relação a Deus. Nós conhecemos, por exemplo, a nossa lei de trânsito aqui, né, em São Paulo. Se não houvesse lei de mão contra mão, virar à direita, virar à esquerda, se não tivesse lei, né? Para entender melhor entre lei e mandamento, exatamente isso. Se não houvesse lei de trânsito aqui, como seria? Alguém já viu alguma foto, alguma imagem do trânsito na Índia? Já viram? Que bagunça que é? É literalmente uma bagunça. Já viu que os animais, inclusive, né, tem animais lá que são considerados deuses, eles são soltos também no trânsito. Então você vê boi, você vê macaco, você vê o ônibus, você vê gente, tudo isso no trânsito. É uma bagunça, porque não existe lei. Se nós não trouxermos a lei de Deus para a sua vida, para saber, Deus quer saber, está te dizendo, está dando dicas de como se comportar na sociedade, a sua vida vira uma bagunça. E os mandamentos é para ordenar o seu coração em relação a Ele. É por isso que quando Jesus conversa com um jovem rico sobre isso, ele fala assim, mas quais mandamentos? São tantos, né? Aí Jesus resume um só. Né? Quais mandamentos? E ele fala Jesus fala isso daí mesmo. Ame a Deus acima de todas as coisas, com toda a tua força, com todo o teu coração, com todo o teu pensamento, com toda a tua alma. Ame a Deus dessa maneira e ame o teu próximo como a si mesmo. Se você fizer isso, você já cumpriu todos os mandamentos e toda a lei. Este jovem Salomão não obedeceu. E nós vimos depois que a vida dele virou uma bagunça. A família dele virou uma bagunça. Tudo aquilo que ele ajuntou, queridos, Nabucodonosor e os outros reis roubaram, saquearam tudo. O templo que ele construiu, que levou anos, sofrimento de muita gente, foi derrubado, foi queimado, virou pó. O jardim que ele disse que gostava tanto, tudo que ele construiu foi queimado, foi roubado, foi esquecido. Nos 40 anos que ele reinou. Não sobrou nada. Nem mesmo a lei de Deus. Aquele rolo que eles tinham. Foi descoberto depois, né, quando Esdras voltou, Neemias lá, encontraram um rolo no meio dos escombros lá, mas tudo foi destruído. Então, não se esqueça da lei de Deus. Por que eu não devo esquecer? Porque vai prolongar a minha vida, diz a palavra. A tua palavra é lâmpada para os meus pés, ilumina os meus passos e clareia o meu caminho. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Você também não sabe. Talvez você tenha planejado a sua vida para os próximos anos. Você planeja, mas nada garante de que aquilo vai acontecer. Mas se você usar a palavra de Deus, ou pelo menos lê-la e reconhecê-la como esta maneira de te instruir para caminhar, para dar os seus passos, com certeza você vai chegar com muito mais probabilidades de ter sucesso naquilo que você tem pensado. A palavra de Deus é viva e eficaz para lavar o seu coração, para discernir o seu coração, para te dar sabedoria, para entender o que é certo, o que não é, como servir a Deus, como obedecer a Deus. Ela é este instrumento de Deus. Diz a palavra de Deus, santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Quer saber aonde está a verdade das coisas? Leia, estude, entenda, compreenda.
A palavra de Deus é a única verdade. E diz a palavra, então, se você fizer essas coisas, o primeiro não é não se esqueça da minha lei. Então você vai ter o favor de Deus e dos homens e boa reputação. O que é favor de Deus? Ter o favor de Deus significa receber bênçãos e graça imerecida, com ajuda e oportunidades que surgem de forma natural. Favor dos homens significa ser respeitado, amado e bem visto pelos outros, o que pode levar a uma boa reputação e oportunidades sociais e profissionais. Alguém já chegou para você dizendo o seguinte, olha, eu tenho um amigo que está precisando de um emprego. Por acaso não tem nenhuma oportunidade na sua empresa para você indicar o meu amigo? Quem aqui ainda faz isso? Por que você não indica uma pessoa que você não conhece para um emprego? Por quê? Porque você não ama aquela pessoa? Porque você não está interessado naquela pessoa? Ou porque você se preocupa com a sua reputação? Porque o que aquela pessoa fizer, o que vai acontecer? A culpa vai cair em quem? Foi você que indicou, não é verdade? Foi você que indicou, né? A própria pessoa que você indicou, se ela comete alguma coisa, faz algum deslize lá onde ela está trabalhando, é você que vai ser lembrado. A pessoa que contratou, olha, a pessoa que você me indicou fez isso e fez aquilo. A palavra de Deus diz, então, que se você não se esquecer da palavra de Deus, você vai ter essa boa reputação. Ninguém vai precisar se preocupar que você não será uma pessoa bem-quista. Salomão tinha essas duas coisas. Ele tinha o favor de Deus e ele era bem-quisto entre os homens. Mas ele ignorou. Mas ele está dizendo para mim e para você aqui, não se esqueça. Não se esqueça daquilo que você já ouviu. Né? Pastor, como é que eu posso decorar toda a Bíblia? Não é isso que eu estou dizendo. Aquilo que você já sabe. Não se esqueça. Volte, lembre, porque isso vai te dar uma vida longa de prosperidade e paz. Paz. Por que não esquecer? Também diz, prenda-os no teu pescoço. As pessoas têm que ver que você realmente crê nisso. Escreva na tábua do teu coração, ou seja, isso tem que estar marcado como se fosse, será um ferro quente ali no seu coração. E diz ele ainda no versículo 3, melhor continuando, né? Versículo 4, então você terá o favor dos homens de Deus e boa reputação. Versículo 5, confie no Senhor com todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Como eu confio no Senhor de todo o meu coração. É isso que nós chamamos de fé. Tem muitas coisas, meus irmãos, que é difícil da gente confiar. Você confia que esse mundo vai chegar em algum lugar bom? Do jeito que nós estamos indo? Você acha que temos um bom futuro como humanidade? Você acha que 2026 vai ser melhor do que 2025? Você acredita que em 2030 estaremos melhor do que estamos, olhando por todos os passos que a humanidade tem tomado, todas as decisões que os nossos governantes estão tomando? Eu acredito em Deus e pela fé eu creio que Deus, da sua maneira, ele vai intervir e está intervindo na humanidade para que as coisas se deem, né, fiquem melhor lá na frente. Mas olhando para minhas decisões, as decisões da liderança mundial, eu não vejo um bom futuro. Então Deus diz, né, não se apoie no seu entendimento, ou no meu entendimento, olhando para as coisas como elas estão. Eu não tenho nenhuma esperança. No meu entendimento, eu não tenho mais nenhuma esperança para a humanidade, mas como eu creio na palavra de Deus, eu confio em Deus, confio na palavra dele, eu sei que esse mundo vai ter jeito, vai ter esperança, Jesus ainda vai voltar, a igreja ainda tem influência neste mundo, pessoas ainda desejam a palavra, desejam Cristo, o Espírito de Deus está atuante ainda neste mundo, no teu coração ainda. Embora você olhe para você mesmo e fale assim, não tem mais jeito, para Deus ainda tem jeito. E quando ele diz assim, confie no Senhor e não se apoie no seu entendimento, ou seja, dependa do que você crê também, mais do que você está vendo.
Como eu faço para confiar em Deus? Dependa da tua fé. Aprenda a depender da tua fé. E infelizmente nós somos práticos em depender daquilo que nós estamos vendo, e não é fácil, queridos, não é fácil mesmo. Um desafio é escolha confiar em Deus acima da sua melhor compreensão. Ou seja, você olha para tudo isso, você compreende, olha, não tem jeito, não tem saída, então escolha confiar além disso. De acordo com o meu entendimento, eu não vou me apoiar no meu entendimento, vou apoiar naquilo que eu acredito, naquilo que a palavra de Deus diz, naquilo que Deus prometeu. Então, como não se apoiar no seu próprio entendimento? Coloque a sua fé em prática. Não desista do amor dele. Ele te ama. Lembre-se disto. Não desista do amor de Deus. Diz a palavra em Romanos: ó minha alma, espera silenciosa somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. As nossas esperanças humanas, elas acabam rapidinho. Basta você ler uma má notícia, no jornal amanhã, tudo aquilo que você esperançou durante o final de semana, ela se apaga de acordo com o slogan que você lê, não é verdade? Às vezes você está tão confiante, que você vai sair da situação que você está e você lê você nem lê o texto, só lê lá o cabeçalho e seu coração já vai para o outro lado. É por isso que diz aqui: a minha esperança está em Deus e deve ser somente em Deus. Como você não se apoia no seu entendimento, coloque em prática a sua fé. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Deus está dizendo o seguinte: como então não se apoiar no seu entendimento, além da sua fé? Deus espera a sua gratidão. Gratidão é algo raro hoje em dia. Falo para vocês, trabalhei um tempo numa empresa chamada Brasilite, lá em Santo André. Na época eu trabalhava com desenho. O meu supervisor, meu chefe, ele não era cristão, mas ele sabia que eu era. E nós almoçávamos todo dia junto. E naquela época eu era bem crente novo, sabe? Crente assim, que fazia tudo que o pastor mandava. Eu não comia sem orar, de jeito nenhum, em lugar nenhum. Pegava o bandejão lá na indústria, sentava na mesa, esse meu chefe sentava na minha frente, eu segurava a bandeja, baixava a cabeça, orava e depois comia. Todos os dias fazia isso. Mas teve um dia, estava um problema lá, deu uma zinca lá no trabalho, errei o projeto lá, estava com a cabeça perturbada, corri lá para o bandejão, sentei na mesa, meu chefe na frente com a bandeja dele, e eu comecei a comer desesperado. Ele olhou para mim assim e disse: você não está esquecendo de nada? Eu olhei: arroz, feijão, bife, salada, suco. Tem certeza que não está esquecendo de nada? Olhei o talher, estava ali. Falei: não estou esquecendo de nada não. Para para pensar, se não esquecer de nada mesmo. Meu chefe na minha frente. Eu falei: não. Ele disse: é a primeira vez que eu vejo você não agradecer antes de comer. Assustei. Interessante, queridos, que quer queira, quer não, este ato, embora seja um pouco religioso, não sei se é ou não, mas agradecer, deveria ser uma prática comum das nossas vidas. Não é verdade? Deveria. Deveria ser uma prática comum. Quando diz aqui: reconheça-o em todos os teus caminhos, não importa o que você esteja fazendo, agradeça antes, agradeça durante, agradeça depois. Reconheça que Deus está envolvido na sua vida. Este é um conselho de pai para filho que Salomão está dizendo para nós. E ele se deu mal porque ele não ouviu os seus próprios conselhos. Se ele tivesse sido grato pela sabedoria que Deus deu para ele, se ele tivesse sido grato pelo ouro que ele teve, se ele tivesse sido grato pelo poder que ele recebeu, ele jamais teria entrado nas situações que ele entrou. Jamais o povo teria se encontrado na situação que se encontrou. E talvez você está em alguma situação porque você esqueceu, como eu esqueci, de agradecer a Deus. Não estou dizendo para você voltar a atos religiosos, simplesmente agradecer porque alguém está vendo. Não, mas ser grato. Ser grato mesmo. Ser grato é a maneira do como você não se apoia no seu próprio entendimento, seja grato. Como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, e anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade. Eu tinha um tio
que era do Nordeste, ele veio para a casa do meu pai há um tempo, né? Nesse tempo era assim, né? Vinha um do Nordeste, se arrumava e depois trazia todo mundo da família. Meu pai foi trazendo todo mundo. Esse meu tio tinha um hábito que, quando criança, eu não entendia. Ele dormia no mesmo quarto que a gente, meus bastante irmãos, tinha várias camas, tipo um exército, e meu tio dormia ali. Mas o que ele fazia antes de dormir? Ele sentava na cama, jogava a coberta sobre a cabeça e ficava debaixo da coberta. Não entendi o que ele estava fazendo, mas ele estava orando, né? Do jeito dele. Mas todos os dias, não tinha um dia que eu não via antes dele dormir, ele, né, ficava como se fosse uma cabaninha, né, na cama dele, se isolava lá no quarto, não dava para se isolar, a maneira dele se isolar era jogar a coberta sobre a cabeça e ficava lá. E eu me lembro disso, eu tinha, sei lá, 5, 6 anos, foi tão impactante que eu me lembro até agora. Mas ele era um homem que agradecia. Não tinha nada, literalmente nada, mas agradecia. Agradecia todos os dias antes de dormir, ele orava. Então diz a Bíblia que de manhã eu tenho que me lembrar do seu amor leal e de noite eu tenho que me lembrar da tua fidelidade. Esta é a maneira que você não se apoia mais no seu entendimento, porque se você não fizer isso, você vai achar que você é o cara, é que você que está mandando mesmo. Comece e termine o seu dia sendo grato. E diz a Bíblia, se você fizer isso, algo que você não consegue, ele fala assim, ele vai endireitar as suas veredas. O que é endireitar as suas veredas? Sabe quando você enfia os pés pelas mãos? Você tinha tudo para não tomar aquela decisão e você tomou aquela decisão. E você olha para trás e fala, meu Deus, e agora? Como é que eu conserto isso? Às vezes você não consegue consertar. Dependendo do rumo, dependendo do estrago, da consequência, você não consegue. Mas Deus diz que Ele é capaz de endireitar as suas veredas. Já viu aquela frase, pau que nasce torto, morre torto? Isso não é um provérbio bíblico. E nem é uma verdade. Pau que nasce torto. Se conhecer a Jesus, se viver a palavra dele, vai se endireitar. Não é porque uma situação está de um jeito que ela vai terminar daquele jeito. Diz a Bíblia que se você usar a tua fé, se você crer realmente, se você for uma pessoa grata, o que Deus promete para você, Ele vai endireitar suas decisões ruins. A tua vida torta, talvez, a situação que levou você a chegar naquilo. Então, primeiro não se esqueça. Segundo não se apoie no seu próprio entendimento. E o terceiro não seja sábio aos seus próprios olhos. Pode mudar o próximo? Não seja sábio aos seus próprios olhos. Continua lá então, versículo 7. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema ao Senhor e evita o mal, e isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Falei sobre prosperidade e paz, né? Quem não quer? Vida longa? Sim, mas tem que ser com prosperidade e paz. Prosperidade e paz sem saúde serve para alguma coisa? Você tem uma conta boa lá, não está negativa, está cheio da grana. Mas se você estivesse lá numa UTI, desenganado pelos médicos, do que serviria a tua grana? É ou não é verdade? É por isso que Deus está falando não só de vida longa, está falando de prosperidade e paz, mas também está dizendo de saúde. E aqui não é só saúde física, é saúde emocional. Lembre-se, queridos, que quem está escrevendo isso é um homem que com 18 anos recebeu um presentão de Deus. Mas nos seus 40 anos, né, de reinado, ele decidiu não viver da maneira que ele acreditava no começo. A Bíblia diz que Salomão amava a Deus, ele amava a Deus. Mas, mesmo amando a Deus, ele fez tudo aquilo que não deveria fazer. E esses conselhos de pai para filha, para mim e para você. Você que já viveu e você que ainda vai viver. Talvez você tenha seus 20 anos, você tem coisa para viver ainda. Os conselhos o conselho de Salomão para você é: não se esqueça da minha lei. Não se apoie, não seja sábio aos seus próprios olhos. E como não ser sábio, ou melhor, quando eu não devo ser sábio? Quando a tribulação vier. Coloquei um exemplo aí do desenhozinho. O que é isso? É um avião, né? Nunca tinha viajado de avião.
O ano passado, viajei pela primeira vez. E assumi uma viagem de 11 horas. Não sabia escolher os lugares, né? Deixei para minha filha escolher os lugares. Acho que não tinha como escolher no momento, devia estar tudo cheio. Ela escolheu lá no fundão. 11 horas de avião, sentado lá na rabeira mesmo. E eu não sabia, mas a minha filha tinha muito medo de voar, né? Ela não falou isso para a gente para não estragar a nossa viagem. E eu não sabia se eu tinha medo ou não, porque nunca tinha viajado, então vou saber como, só quando estiver viajando. E sentado com ela lá no fundo, a Célia ficou no meio, né, perto da asa, então acho que ela não sentiu tanto. Mas, irmãos, quando vinha a tribulação, ela que tinha medo de voar, qualquer chacoalhadinha, o que acontecia? Nossa, ela desesperava. Desesperava mesmo, literalmente. Sabe, aquela vazia, vontade de vomitar, tremia, aquela coisa toda. E o que você faz quando você está com medo, desesperado, dentro de um avião a 10 mil metros de altura? Você vai resolver como aquilo? Não tem como resolver, não é verdade? Deus diz, quando você deve não ser sábio aos seus próprios olhos? Quando a tribulação vier. Você já está com medo, não está? Você está ali no avião, 10 mil metros de altura com medo, e de repente começa a chacoalhar. O seu medo acontece o quê? Ele potencializa. Não é verdade? E tem situações que não há o que fazer. É como se você estivesse na rabeira de um avião a 10 mil metros de altura com turbulência. Eu estou com medo. Agora o medo aumentou. E o que eu posso fazer? Nada. A não ser sábio aos seus próprios olhos, porque Deus diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Não permita que o seu coração já atribulado se atribule mais quando vier as dificuldades. Você pode fazer isto. Não permita que o seu coração fique mais atribulado quando a tribulação vier. Mas, pastor, pelo que eu estou vendo aqui, situação, pelo que eu estou enxergando, né, não tem o que fazer. Eu sei, pelo que você está enxergando, não tem o que fazer mesmo. É por isso que Deus está dizendo para você aqui em Provérbios, quando a tribulação vier, não seja sábio aos seus próprios olhos. E diz então, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Não é fácil confiar, não deixar de confiar nos próprios olhos. Principalmente quando nós somos engolidos pelas nossas escolhas e às vezes escolhas de outros. Quando você for engolido por suas decisões ou pelas tribulações, eu queria que você lembrasse de Jonas. Jonas entrou numa tribulação que ele cavocou, que ele provocou. Ele também quis ser sábio aos seus próprios olhos. Quando Deus disse, Jonas, eu quero que você evangelize tal nação. Ele disse, pelos meus olhos, Senhor, o Senhor não está batendo muito bem da cabeça. Essa nação aí, aprontou com a gente. O que eles merecem mesmo é ir para o inferno. O que eles merecem mesmo é morrer queimados. Eu evangelizar esse pessoal jamais. E você conhece a história de Jonas. Jonas resolveu agir como ele achava certo. E quando Jonas foi engolido por suas decisões, quando ele estava no pior, a Bíblia diz que um peixe o engoliu, você imagina a situação dele. Luz não devia ter, né? Tudo escuro, dentro da barriga de um peixe, no fundo do mar. E é nessa situação que ele ora. Jonas 2 diz o seguinte, lá, dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse, no meu desespero, eu clamei a Deus, e ele me respondeu, do ventre da morte, gritei por socorro, e ele ouviu o meu clamor. Sabedoria? Numa oração, Jonas engolido por seus problemas, o que restou para ele foi orar. Aproveite a tribulação para falar com Deus. Ninguém é tão sincero com Deus quando não está sofrendo. Quando você está de boa, Senhor, obrigado por esse pratão de comida que eu vou comer agora. Mas se você não tiver dinheiro, nada, e nem tiver comida, com certeza a sua oração vai ser mais fervorosa. Senhor, me dá alguma coisa. Trabalho
trabalho em banco. Acho que mês passado, uma pessoa chegou até o meu terminal e disse assim, dá para você sacar da minha poupança? Eu falei, sim. Quanto? R$2. Eu falei, mas só 2 é a única coisa que eu tenho. Aí eu falei, tá bom. Para que você precisa de 2? Não, digita aí. Aí ele foi digitar lá e errou a senha. Errou a senha. Aí ele falou, deu certo? Eu falei, deu. Eu não tinha dado certo, né? Só tinha R$2 na conta. Aí peguei e dei os R$2 para ele, né? Ele falou, ainda bem, é o único dinheiro que eu tenho para almoçar hoje. Lá em Diadema a gente tem o que chama de restaurante comunitário, e a prefeitura subsidia, né? Então é R$2 o almoço. Então se você tiver R$2, você pode ir lá e comer. É a única coisa que ele tinha, R$2 para comer. Depois eu tive curioso, fui ver o extrato da conta dele e realmente isso, só tinha R$2. Se aquele homem, como será que ele agradeceu a Deus por causa daqueles R$2? Então, queridos, seja grato, não se esqueça, e na tribulação, cuidado para você não ser sábio aos seus próprios olhos. Quando você estiver lá, ore. A tribulação serve para refinar nossa sabedoria, não é verdade? Diz lá, acho que em Timóteo, diz o seguinte, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. O caráter aprovado é a esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que nos concedeu. A esperança serve para refinar. Melhor, a tribulação, né, serve para refinar a nossa fé, o nosso momento, o nosso dia. Os 3 nãos. Não se esqueça, não se apoie e não seja sábio. Fazendo isso, queridos, eu quero deixar com vocês, como minha oração, o que era a oração do próprio Paulo. Coloque lá a última parte para a gente terminar aqui. Diz a oração de Paulo para os filipenses e a minha oração para vocês também, para finalizar esse texto. Diz assim, esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Deus espera que o seu discernimento seja melhorado dia após dia. Então, queridos, no tempo de tribulação, não acreditem no que seus olhos estão vendo. Diz a Bíblia, não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim. Isso vai aprimorar a sua fé, vai fazer você amadurecer para o que vem pela frente, o que você imagina para o seu futuro. Esses são conselhos para você que ainda não deu seus passos. E quando você começar a dar, não esquecendo desses passos, provavelmente a sua probabilidade de sucesso vai ser maior se você atender a esses 3 conselhos aqui. Pai, nós agradecemos a Ti por Tua palavra. Obrigado porque o Senhor é Deus, o Senhor é misericordioso, nós podemos contar com o Teu amor. Sabemos quem nós não somos merecedores, mas mesmo assim como nós cantamos aqui, o Senhor veio a este mundo, o Senhor sofreu por nós, o Senhor morreu por nós, o Senhor provou o Seu amor. E hoje, Deus, nós somos Teus filhos, debaixo da Tua graça, debaixo da Tua bênção, debaixo do poder do Senhor, Deus, e guiados por Teu Espírito Santo. Que a bênção do Senhor esteja com esta igreja, com cada irmão aqui, Senhor, com os jovens, com os adultos, que o Senhor possa nos dar direção para o nosso futuro, para os nossos caminhos, que nós possamos decidir pelo caminho dos sábios e não pelo caminho do tolo, Senhor, para que nossa vida seja realmente para a honra e glória do Senhor. Eu oro em Teu nome, em nome de Jesus.